Então, para quem for assistir essa aula gravada, nós vamos corrigir uma série de 8 exercícios, considerando o mesmo circuito elétrico, considerando o circuito que tem uma fonte e que tenha 5 resistores em série. Aqui na questão 1, a gente pede para calcular a potência do circuito, considerando que eu tenho 5 resistores, R1 5 ohms, R2 6 ohms, R3 11 ohms, R4 18 ohms, R5 10 ohms, e eu sei que a tensão no resistor 5 ela é de 20 ohms. Qual é o procedimento? Eu vou sempre aplicar a lei de Ohm nessas situações. Eu sei que tensão é igual a resistência vezes corrente, a lei de Ohm, né? Então, 20 volts vai ser igual ao resistor 5 de 10 ohms, né? Vou pegar o símbolo correto de ohms aqui. Isso. 10 ohms vezes I, que é a quantidade de amperes. Obviamente, I vai ser igual a 20 volts dividido por 10 ohms. Né? Meu I vai ser igual a quem? 10 dividido por 20, ou melhor, 20 dividido por 10, 2 amperes. O que eu estou falando aqui, pessoal? Eu estou falando aqui o seguinte, que a corrente que trafega por todos esses resistores, ela é de 2 amperes. Como na pergunta inicial eu tinha pedido somente a potência desse circuito, então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a resistência total, vai ser o quê? 5 ohms mais 5 ohms mais 6 ohms mais 11 ohms mais 18 ohms mais 10 ohms, que isso aí vai dar 50 ohms, ok? 50 ohms. Então, minha resistência total, ou resistência equivalente, que é a mesma coisa, é de 50 ohms. Beleza? Aí eu posso calcular minha potência, né? Por que eu posso calcular minha potência? Que minha potência é igual tensão, resistência vezes corrente ao quadrado. Minha potência vai ser igual a 50 vezes 2 ao quadrado. Minha potência vai ser igual a 50 vezes 4. Minha potência vai ser igual a 200 watts. Mas essa não é, pessoal, essa não é a única forma de fazer isso aqui, não. Né? Nós temos essa forma aqui, mas também existem outras possibilidades. Né? Qual que seria uma outra possibilidade que o pessoal também fez? Calcular a tensão total, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Acredito eu que a maioria de vocês tenham feito dessa forma. Tensão é igual a 50 vezes 2, né? 50 ohms vezes 2 amperes. A minha tensão vai ser igual a 100 volts. Depois eu calculo potência. Né? Vou lá e calculo a potência. Potência é igual a tensão vezes corrente. Potência é igual. Qual que é a tensão? 100 volts vezes qualquer corrente. 2 amperes. Minha potência é igual a 200 watts. Professor, existe qual das duas fórmulas é mais correta? Todas as duas. Ok, pessoal? Tanto faz de uma quanto faz da outra. Todas as duas são corretíssimas. Ok? Ô, professor, sobre sobre essa questão que você explicou aí sobre que tem o ao quadrado, qual que é a Uhum. diferença dela para essa outra aí mesmo? Porque se eu tiver resistência e corrente, eu posso achar por aí, sem precisar calcular a tensão. Ah, tá. Mas não tem outra diferença além dessa mesmo, não, né? Não, não.
Tá, obrigado. Não tem. Como achou o 10 da resistência? O 10 da resistência está na questão, Maria. O VR5, então é em cima do resistor 5. Né? Se fosse VR3, ia ser em cima do resistor 3. E assim sucessivamente. Entendeu? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Até aqui tá tranquilo. Então, beleza. Então, bora seguir o barco aqui. Questão bem similar. Calcule a potência desse circuito e a tensão de cada resistor, considerando. Ficou faltando um negócio aqui. Se eu fosse calcular a tensão de cada resistor, era só eu fazer assim, ó. VR1. Quem é VR1? VR1 vai ser 5 ohms. 5 ohms vezes 2 amperes. Ou seja, VR1 igual a 10 volts. Quem é o VR2? VR2 vai ser 6 ohms vezes 2 amperes. VR2 vai ser igual a 12 volts. Quem é o VR3? VR3 vai ser 11 ohms vezes 2 amperes. VR3 vai ser igual a 22 volts. E o VR4 vai ser igual a 10 ohms vezes 2 amperes. VR4 vai ser igual a 20 volts. Ok? VR5 já está na questão, que é 20 também. Só uma coisinha que eu fiz errado. VR4. 18. Eu olhei para o VR5, perdão. VR4 vai ser igual a 18 ohms vezes 2 amperes. VR4 vai ser igual a 16,36 volts. Ok? A gente sempre vai ter isso. Né? Então, minha tensão que eu calculei aqui não deu 100. Se eu somar todas as tensões, tem que dar 100 também. 36, com 22 vai dar 58, com 12 vai dar 60, 70, 70 com 10, 80, com 20 do VR5, 100. A conta tem que bater, tem que fechar. Beleza? Então, bora lá. Questão 2. Calcule a potência desse circuito, a tensão de cada resistor, considerando essas resistências. Primeira coisa, muita gente olhou, professor, a questão 2 está igualzinha à questão 1. Não está. A pergunta, sim. O cálculo, não. Por que não? Porque aqui, ó, eu tenho um resistor de 10, aqui eu tenho um resistor de 5, aqui eu tenho um resistor de 18, aqui eu tenho um resistor de 9. Aqui um de 6, aqui era um de 5, e o de 4. O único que permaneceu igual foi o de 11. Ok? Sem problema, Lucas. Aí, o que isso implica? Por que a gente faz essas coisas assim, mais ou menos repetidas, mas diferente? Para ficar bem claro para vocês, alunos, como que dá-se o processo de execução desses cálculos.
né? O cálculo ele é feito para que a gente crie a linha de raciocínio. Né? Então, vamos sempre fazer da mesma forma. VRI, né? Qual que é a tensão? 20 volts. Qual que é a resistência que tem esses 20 volts? Em qual das resistências eu tenho esse valor de 20 volts? Na resistência 5, que tem 5 ohms, né? Vezes a corrente. Aí eu faço, corrente é igual a 20 dividido por 5, minha corrente vai ser igual a 4 amperes. Ok? Então aqui, como eu sei a resistência e eu sei a tensão, eu sei qual é a corrente que está passando ali naquele resistor. Como eu sei que todos eles estão em série, então aí eu sei por que eu faço esse cálculo, né? Vamos pensar aqui nesse circuito, por exemplo. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. Vamos lá. Não é esse. É isso. Aqui, ó. Pensar nesse circuito. Ok? Estamos pensando aqui nesse circuito. Tá aqui. Vamos fazer uma análise de circuitos aqui agora. Qual que é essa análise que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer a seguinte análise. Deixa eu girar ele aqui para ficar melhor. Isso. Isso. Vamos pensar aqui, pessoal, na seguinte situação. Se eu pegar um multímetro e medir aqui no VR5, eu tenho 20 volts. No VR5. Ok? Eu tenho 20 volts. Então, eu tenho 20 volts aqui em cima do VR5. Eu fiz o cálculo e eu já descobri, pelo meu cálculo, que a corrente elétrica que passa aqui, ó, no VR5, né? Vou montar aqui uma setinha de corrente elétrica. A corrente elétrica que está passando aqui, ó, no VR5, ela é o quê? Ela é de 4 amperes. Só para a gente fazer a análise do circuito e vocês entenderem por que a gente está usando o mesmo valor de corrente para todos os resistores. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando assim, ó, o que a pergunta fez? A pergunta fez o seguinte, ó, eu tenho resistor 1, 2, 3, 4 e 5 e a tensão. Beleza. Eu sei que a tensão no resistor 5 é de 20 volts. Não te dou corrente, não te dou a tensão da fonte. Acha para mim qual que é a potência desse circuito. Aí o que você sabe? Você sabe que, através dos cálculos, que a corrente no resistor 5 aqui, ela é de 4 amperes. Porém, como nós já sabemos, se a corrente aqui ela é de 4, quanto que é a corrente aqui, pessoal? Quanto que é, Marcela, a corrente no R1? Boa, Gabriel. 4. Quanto que é, Gabriel, a corrente no R2?
4. Quanto que é, pessoal, corrente no R3? 4. Quanto que é a corrente no R4? 4. Professor, mas por que eu sei que é 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui? Você olhando no caminho aqui, você viu algum lugar para ela sair? Se ela entrou, ela tem que voltar para o menos, né? Ela sai do mais, vai para o menos. Se não teve nenhum outro caminho para ela percorrer, a mesma corrente do R4 é a mesma corrente do R5, é a mesma corrente do R3, é a mesma corrente do R1 e a mesma corrente do R2. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a mesma corrente que percorre em um vai percorrer nos outros. Isso tem que ficar muito claro no circuito em série. Por quê? Porque a partir de segunda vamos começar a mexer com o circuito paralelo. Lá não, lá a corrente ela pode seguir um caminho ou ela pode seguir outro. Ela vai decidir qual caminho que ela vai seguir. Então aqui não, aqui ela não tem essa decisão não, ok? Beleza. Isso aqui era só para ficar bem claro para todo mundo, se alguém tivesse alguma dúvida ainda, o porquê que o circuito em série, eu, como a tensão de um resistor específico, eu vou conseguir achar todas as outras, ok? Então, bora lá. Vamos calcular aqui, ó. Isso aqui é 4 aqui. Beleza? Beleza. Bora calcular aqui, então, a tensão de cada resistor. Fazer essa um pouco diferente. Tensão no resistor 1. Quem é? 6 ohms. 6 ohms. Vezes a corrente, que é 4 amperes. Tensão no resistor 1. 6 vezes 4, 24 volts. Beleza. Tensão no resistor 2. Vai ser 4 ohms vezes 4 amperes. Tensão no resistor 2, 4 vezes 4, 16 volts. Beleza. Tensão no resistor 3, 11 ohms vezes 4 amperes. Tensão no resistor 3 igual a 44 volts. Tensão no resistor 4 igual a 9 ohms vezes 4 amperes. 9 vezes 4, 36. Tensão no resistor 4 igual a 36 volts. O que esses cálculos estão falando comigo, gente? Esses cálculos estão falando assim, ó. Aqui no resistor 1, eu tenho 24 volts. Beleza? Aqui no resistor 2, eu tenho 16 volts. Beleza? Aqui no resistor 3, eu tenho 44 volts. E aqui no resistor 4, eu tenho, vou colocar aqui do lado de dentro, eu tenho 36 volts. Beleza, pessoal? Tá claro isso para todo mundo? Sim ou não? Não. Boa. Se não tiver claro, faz igual o Ângelo, gente. Fala que não está claro. Ok? Ângelo, você entendeu esses cálculos que eu fiz aqui? VR1, VR2, VR3, VR4? Não. Não, né? Você entendeu o primeiro aqui da corrente? Sim. Então, o cálculo desse aqui da corrente é o mesmo cálculo que a gente está fazendo aqui, ó. Né? Você compreende que tensão é igual a resistência vezes corrente? Beleza. A tensão no resistor 1 vai ser o quê? A resistência 1 vezes a corrente que passa por ele. Não é isso? Se eu tiver assim, pessoal, ó, para ficar claro para todo mundo. Vamos pensar aqui, ó. Vou montar aqui um resistor. Eu tenho um resistor. Aí eu vou colocar aqui os terminais. Eu tenho o terminal para cima. Terminal para baixo.
um resistor aqui sem circuito. Beleza. Esse resistor, ele tem uma resistência. Beleza? Dentro do resistor, o que eu tenho? Eu tenho uma corrente. Ok? E nesse resistor, aqui, ó, entre suas pontas, eu tenho uma tensão. É assim que funciona. As três coisas estão intimamente ligadas. Em qual proporção? Na proporção que eu digo para vocês que tensão é igual resistência vezes corrente. Ok? Isso aqui é uma lei, primeira lei de Ohm. Isso. Então, eu vou falar para vocês isso aqui. Tensão é igual resistência vezes corrente. Isso aqui tem que estar muito claro para vocês, ok? Isso tem que estar muito claro. Tensão é igual resistência vezes corrente. O que é tensão? É essa força que tem entre dois pontos. É uma diferença de potencial. O que é resistência? A resistência é a característica física daquele componente elétrico. E a corrente é o fluxo de elétrons que passa dentro da resistência. Uma coisa está ligada à outra. Então, minha tensão, ela vai ser o quê? A resistência vezes a corrente. Ok? Então, pessoal, o que nós fizemos nessa atividade que vocês fizeram aí? Nós calculamos as tensões para cada um para a fonte e para cada um desses resistores. Ok? O que eu estou falando para vocês aqui? Estou falando o seguinte, que se o meu circuito ele está em série, né? O circuito ele está em série. Então, implica dizer que a mesma corrente do resistor 1 é a corrente do resistor 2, 3, 4 e 5. É uma sequência. Beleza? A mesma corrente de um é a corrente do outro. É uma sequência. Ficou claro agora, Ângelo? Beleza. Beleza. Mas se não tiver ficar claro, vocês podem falar, viu, gente? Não precisa ter vergonha, não. Se não quiser falar na aula, chama no PV, no WhatsApp, que a gente vai ajudando. Ok? Então, o que esse circuito está me falando? Está falando assim, ó, que a mesma corrente vai circular. O que nós fizemos? O primeiro passo que nós fizemos, pessoal, o primeiro passo que nós fizemos foi o quê? Foi justamente calcular aqui, ó, neste ponto, qual que seria a corrente do circuito. Esse aqui foi o primeiro passo, calcular a corrente do circuito. Eu vou ter que colocar aqui ó, o primeiro aqui, ó, só para ficar bacana. Esse aqui foi o primeiro passo, hein? Calcular essa corrente do circuito. Qual foi o segundo passo? O segundo passo foi aqui, ó, quando eu calculei todas as tensões, ok? Não era necessário, né? Não foi pedido para vocês, mas eu coloquei aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem como que o circuito funciona, né? Se eu tenho aqui essa corrente aqui, 4, significa que ela vai passar por todos. Se ela vai passar por todos, eu consigo calcular todas as tensões. E aí, qual que é a tensão total? A tensão da fonte, né? Minha tensão da fonte vai ser o quê? Minha tensão da fonte vai ser igual VR1, 24 volts, mais VR2, 16 volts, mais VR3, 44 volts, mais VR4, 36 volts, mais VR5, que eu já dei, 20 volts.
Então, minha tensão da fonte vai ser igual a quê? 24 com 16, 30, 40, né? 40 com 44, 84. 84 com 36 vai dar 90, 120, com mais 20, 140 volts. Isso aqui é a tensão da minha fonte. Para que essas tensões aqui elas sejam reais, o meu V1 aqui, ó, ele tem que ser 140 volts. Professor, e se ele não for 140 volts? Se ele, por algum motivo, seja qualquer motivo que seja, pessoal, se ele não fosse 140 volts, nós iríamos ter um problema, viu? A gente não ia conseguir ter um circuito com essas tensões. Por quê? Aqui que vai. Ali não é a fonte. Então, as cargas, elas têm que consumir o que está na fonte, nem a mais, nem a menos. Se eu tenho 140 saindo lá, a soma das cargas tem que dar 140. Né? Qual que seria a outra forma, pessoal, de vocês conseguirem visualizar esse 140? Que eu acho que foi o que a maioria fez. Vocês calcularam a resistência total, provavelmente foram assim, foi 6 ohms mais 4 ohms mais 11 ohms mais 9 ohms mais 5 ohms. Né? Vocês calcularam essa resistência total. Resistência total vai dar igual 6, 4, 10, 10 com 9, 19, com 11, 20, 35 ohms. Né? Depois vocês calcularam a tensão. Tensão é igual resistência vezes corrente. A tensão vai ser igual ao quê? 35 ohms vezes a corrente. 4 amperes. Tensão igual a 35 vezes 4, 140 volts. Perceberam que o resultado é o mesmo? Por quê? Porque são duas formas diferentes de encontrar o mesmo resultado. Ok? Beleza? Isso, Vitor Hugo. Agora sim. O V total sempre vai ser a soma dos outros, né? Da mesma malha. Ok, pessoal? Sempre vai ser os outros da mesma malha. O que é malha? O que é malha? Deixa eu explicar aqui, ó. Isso aqui é uma malha. Ok? Isso aqui é uma malha. Ok? Então, na verdade, existe uma lei, né? A segunda lei de Kirch. Nunca sei escrever esse nome certo. Segunda lei de Kirchhoff. O que ela fala? Seguinte, depois eu ensino para vocês a primeira. A segunda lei de Kirchhoff fala que o somatório das tensões em uma malha é zero. Em outras palavras, pessoal, palavras, o que quer dizer? As tensões das cargas, né? Tem que serem iguais à tensão da fonte. Ou seja, a soma das tensões das cargas tem que ser igual à tensão da fonte. Isso aqui é uma regra.
ok? Então, se eu pegar todas as tensões que tem aqui, ó, 20, 24, 16, 44, 76, a tensão que eu tenho aqui tem que ser 140. Não existe outro resultado plausível que não seja 140. Ficou claro para todo mundo? Tudo que está sendo gasto tem que ser gasto. Ficou claro? Só para matar isso aqui de uma vez para todas, né? Vamos pensar aqui no circuito, pessoal. Vamos pensar aqui. Não, Vitor, é só que o seguinte, a soma tem que dar zero, é só você pensar. A da fonte é positiva, quem está gastando, que são as cargas, é negativa. Então, vou lá. Tensão da malha. Vai ser igual a 140, que é positivo, menos 20, menos 24, tal, tem que dar zero. Entendeu? A soma das tensões da malha tem que dar zero. Só para vocês entenderem assim de vez essa questão da tensão e essa análise de circuito, que ela vai ser importante. Aqui eu vou montar aqui, ó, tem uma fonte, vou colocar aqui duas cargas. Não precisa mais que duas, não. Duas cargas, vocês já vão entender o negócio. Vamos supor, pessoal, que essa primeira carga aqui, ela tenha 30 volts. Essa segunda carga, ela tem 20 volts. Pergunto para vocês, qual o valor da fonte? Sem fazer uns cálculos aí complexos. Só usando a regra 50. O Vitor Hugo eu sei que entendeu. Todo mundo entendeu por que é 50 a fonte? Eu acho que sim, professor. Somou, né? Tem que dar 50. Né? Eu poderia mudar então aqui, ó. Minha carga aqui é 150 volts. Vou deixar de 30 e vou tirar de 20. E falo para vocês assim, pessoal, qual é a tensão daquela segunda carga, da carga de baixo ali? Ian falou 120. Todo mundo entendeu por que é 120? Shirley também. Então, bora lá, Marcelo. Por que é 120? Porque a tensão da fonte tem que ser consumida pelas cargas. A tensão da fonte tem que ser consumida pelas cargas. Se a tensão da fonte ela tem que ser consumida pelas cargas e a minha primeira fonte está consumindo 30, o que sobra para a segunda? Sobrou 120. Então, sempre vai ser fonte menos as cargas. Fonte menos as cargas não pode sobrar, tem que dar zero. É a lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff. Somatório das tensões normais tem que dar zero. Entendeu? Agora, o somatório, quem tinha perguntado aqui era Vitor Hugo. Entendeu agora o somatório? Então, a soma dessas tensões na malha tem que dar zero. Então, se eu estou falando que a minha fonte tem 150 volts e uma carga tem 30, a outra carga obrigatoriamente tem que ter 120. Vou passar outra aqui, Marcelo. E essa eu quero que você responda. O pessoal não responde. Vamos lá. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. Vou falar para vocês assim, ó. Marcelo, eu tenho aqui 30 volts, beleza, meu querido? E tenho aqui, sei lá, 35 volts. Qual que é a tensão que tem que ter nessa carga de cima aqui?
Nesse caso aí, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho 35 e tenho 30. Na fonte. Isso. Redonda é fonte, quadrada é carga. Eu tenho 35 na fonte e 30 na carga. Quanto que sobrou para outra carga? Então, acho que eu entendi mais ou menos a sequência. No caso, então, ele vai sobrar 5. 5. Beleza? Vamos de novo. Vamos fazer aqui mais um exercício mental aqui. Eu tenho aqui, pessoal, 100 volts nessa carga. E eu tenho aqui, sei lá, 2 volts. Qual que é a tensão da fonte, Marcelo? Aqui é 12 ou 2? 2. Então, peraí. Eu tenho que descobrir a tensão da fonte. É 100... Nesse caso aqui, vai passar como se a fonte estivesse consumindo os dois ali? Não, a fonte não consome. Quem consome são as cargas. A fonte, ela fornece. Ela é o fornecedor, as cargas são os consumidores. Se a minha fonte, se as minhas cargas estão consumindo 100 e 2, minha fonte tem que gerar quanto? Isso aí, mais 2, 102, no caso. 102. Esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Carga consome, viu, Lucas? Carga consome, fonte fornece. Carga consome, fonte fornece. Ok? O que seria uma fonte? Aproveitando o Vitor Hugo aí colocou no chat. Uma fonte seria uma bateria, uma pilha, a rede elétrica, uma usina hidrelétrica, né? Uma usina fotovoltaica, um dínamo. Tudo isso é fonte. Certo. Beleza? Vou mais uma aqui para a gente ficar fera nesse negócio. Aqui. Sextou, galera. Aqui, ó. Aqui tem 30 volts. Aqui tem 40 volts. Vai lá, Marcelo. Quanto que é a tensão da outra carga? 10? 10. Tá claro para todo mundo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Aí deu para entender. Deu? Deu. Pera aí. Vamos lá. Sem calcular a corrente, gente. Olha para vocês verem o nível de análise de circuito que a gente está chegando. Viu? Olha para vocês verem o nível de análise de circuito. Você vai entender, Lucas. Ó,
Ainda não, Vitor. Vai lá, deixa eu pegar aqui o Marcelo. Hoje eu peguei você para cruz, viu, Marcelo? O Marcelo não, o Ângelo. Ângelo, tá escutando? Tô. Aí, Ângelo, analisando esse circuito que eu coloquei aqui, qual que é a tensão da fonte? Vocês perceberam que a gente não tem nem tensão, nem resistência, nem corrente para calcular a tensão da fonte. Mas tem como calcular. Qual que é a tensão da fonte aí? Pode falar. Não fala não, quem vai falar vai ser o Ângelo. Quem acha que sabe o resultado aí. Vamos esperar, todo mundo participar. Não sei não, viu? Shirley. Fala aí, Shirley. Shirley. 21. Certinho, Shirley. Vamos lá, Ângelo. Sim. Por que 21? Por que você acha que vai ser 21? Soma total? Oi? Soma total? Soma total. A tensão da fonte é sempre igual à soma das tensões das cargas. Olha lá, está escrito. A soma das tensões das cargas tem que ser igual à tensão da fonte. Então, se eu já tenho as tensões de todas as cargas, eu não preciso nem da corrente. Eu já consigo achar a tensão da fonte. Ok. Eu posso, por exemplo, uma questão de prova, eu posso virar para vocês e falar assim, ó, eu tenho esse circuito, né? Eu tenho esse circuito e a potência desse circuito, ela é de 210 watts. Qual o valor de cada resistência? Pode ser uma questão de prova. Poderia ser uma questão, né? Aí falou, professor, mas não tem corrente, não tem tensão total, não tem resistência, como é que eu vou achar o valor de cada? Processos. Criando a linha de raciocínio. Por isso que a gente gosta de repetir os exercícios para a gente criar essa linha de raciocínio. Por quê? A tensão só pela potência. Ó, se eu sei todas as tensões, eu consigo achar a tensão da fonte. Se eu sei a tensão da fonte, eu consigo achar a corrente. Gabriel já falou ali, ó. Corrente é o quê? 10 amperes. Se a corrente é 10 amperes, é a mesma corrente que passa em cada resistor. Eu vou conseguir, com 6 volts, achar qual é o resistor R5, com 3 volts, achar qual é o resistor R1, e eu vou calculando, resistor por resistor. Beleza? Isso aí é raciocínio, entendeu? O grande problema da eletrônica, pessoal, é raciocínio. É você olhar para o circuito e tentar enxergar. Mas antes de eu complicar, que isso aqui não vai ser agora não, vai ser mais para frente. Vamos lá, Ângelo, Marcelo, vamos pensar aqui, vou tirar esses 2 volts aqui, e vou colocar uma tensão aqui, sei lá, 56. Beleza. 56 volts aqui, pessoal. Marcelo ou Ângelo? Não, deixa eu pegar outra pessoa aqui, já peguei os dois demais.
Vou pegar o Lavínia. Tá na escuta, Lavínia? Lavínia. Deixa eu ver outra pessoa. Oi, Lavínia. Qual que é a tensão no resistor 4, Lavínia? Qual que você acha que vai ser? Vamos lá, pessoal. A soma das tensões das cargas tem que ser igual à tensão da fonte. Ou seja, 56 tem que ser igual a 6 mais 3 mais 3 mais 7 mais VR4. É a regra. 56 é igual 6 com 3, 9, com 10, 19. 19 mais VR4. Quem é VR4? 56 menos 19. VR4 igual a 38. Beleza? 37. 37. Verdade. Beleza, pessoal? 37 volts. Então, a soma das tensões das cargas tem que ser igual à tensão da fonte. Tranquilo? Mas deixa eu falar com vocês. Essa aula está sendo gravada. Eu vou postar ela no YouTube. Eu pego ela e mando para vocês, para ficar fácil vocês acessarem. E nós vamos continuar a correção do exercício, porque nós não cobramos isso no exercício. Eu só aproveitei o exercício que nós tínhamos para explorar esse assunto, porque ele vai ser tema das nossas próximas aulas, ok? Lembrando que a gente está analisando um circuito de 5 resistores em série. É um circuito bem simples mesmo. À medida que for aumentando, os circuitos vão ficando um pouquinho mais complexos. Né? Vamos para a questão número 3. Questão número 3. Calcule a potência desse circuito, né? Que foi o que eu pedi para vocês, na verdade. Então, vamos lá. VR2 igual a 20 volts. Então, se eu sei que o VR2 é igual a 20 volts, e eu sei que VR2 é igual a R2 vezes corrente, então eu vou conseguir achar a corrente. VR2, ou melhor, 20 volts, vai ser igual o R2, 4 ohms, vezes o I, que é o ampere.
Meu I vai ser igual ao quê? Meu I vai ser igual a 20 volts dividido por 4 anos. Meu I vai ser igual a 5 amperes. Então, a corrente elétrica que eu vou utilizar nesse circuito é de 20 amperes. Vou calcular a resistência total, que vai ser 6 ohms mais 4 ohms mais 11 ohms mais 9 ohms mais 5 ohms, né? Minha resistência total vai ser igual a 10, 20, 35 ohms, ok? E aí eu vou calcular minha tensão total. Tensão é igual a resistência vezes corrente. Tensão é igual a 35 ohms, vezes a minha corrente, que é 5 amperes. Tensão é igual a 35 vezes 5, 5 vezes 3, 15, 150. 5 vezes 5, 25. 25 mais 150, 175 volts. Foram isso que vocês acharam? Aí agora eu vou lá e calculo a potência. Potência é igual a tensão vezes corrente. Potência é igual a 175 volts vezes a minha corrente, que é de 5 amperes. Potência é igual a 5 vezes 100, 500, vai dar 875 watts. É isso? 5 vezes 7, 35. 500 com 35. 500 com 300, 800. Mas é isso mesmo. 75 watts. Bateu com o resultado de vocês, pessoal? Foi condizente com o resultado seus, pessoal? Não, meu é diferente. O senhor deu quanto? É 640 aqui, mas. Ok. Beleza. Então aqui, vou salvar aqui. Salvar. Hoje é 5/11. Não. Salvar parte 1. Por que parte 1? Na hora de eu mandar para vocês no grupo do WhatsApp, ficar já tudo bem feitinho, né? Tem que começar a parte 2. Vão ser várias partes. Vamos lá. Questão 4.
Quem quer resolver a questão 4 para nós, gente? Só um instantinho, pessoal.